Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Cláudia e hoje eu vou falar sobre a Lei Sharia. Eu estava vendo um vídeo da Dani Boggioni do Sobrevivendo na Turquia, em que ela falava sobre os casos que aconteceram essa semana de meninas que foram decapitadas lá no Oriente. Era no Irã e na Arábia Saudita, se eu não me engano. E lá existe uma lei, a Lei Sharia, que permite que mulheres sejam decapitadas se elas não obedecem à família, ao pai ou ao marido. No caso, uma era porque ela queria fugir do noivo, ela casou, forçaram ela a casar aos 13 anos com ele, né? Que isso depois a gente vai ver que é um costume. E ela fugiu para a Turquia, que é ali perto, né? E daí a Turquia fica entre a Ásia e a Europa, fica bem ali no meio. E daí o pai foi atrás dela e disse que para ela voltar, que não ia acontecer nada. E chegando lá, eles decapitaram, o marido decapitou ela. Então, e tem algumas mulheres brasileiras que elas entram em contato com árabes na internet e acham tudo lindo, maravilhoso e acham que nada vai acontecer com ela, que vai ser diferente, então muitas se embrenham e vão até esses países. E aí eu estou aqui para falar algumas coisas a respeito sobre o que é a Lei Sharia. Para começar, a Lei Sharia ela é baseada nos ensinamentos do Alcorão. O que é o Alcorão? O Alcorão é um livro, uma Bíblia, né, escrita pelo profeta Maomé em 600 depois de Cristo. Né? Ele é da Meca, é da cidade de Meca, e ele criou esse sistema de leis de comportamento. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, né? O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. O islamismo, por si mesmo, é uma religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé. Então, o islamismo é uma religião, a Lei Sharia é baseada no islamismo, que o islamismo tem o livro Alcorão, que é um livro que dita as regras de como viver, de como se comportar no dia a dia. E tem alguns países que eles levam esse modo de viver a ferro e fogo. Esses países, os mais assim ferrenhos, são a Líbia, a Arábia Saudita, Omã, Irã e Jordânia. Tá? E os países que eles são esses países que eu disse agora, eles levam a Lei Sharia, né, ipsis literis, né, na sua totalidade. E tem outros países muçulmanos que eles têm a Lei Sharia, mas é dual, é com outros sistemas de existe outras leis lá também, né? Porque a Lei Sharia, os países que se baseiam nela, né, eles são teocráticos, né? São governados pela religião. Então, e a Arábia Saudita, ela adota a versão mais rígida da Sharia, é da escola Hanbali. E na Arábia Saudita e no Irã é permitido a morte por adultério. E então, nesse sistema que eles empregam, né, está prevista a morte por decapitação, crucificação, e outros atos, né, que a gente não tem mais aqui no Ocidente. Antigamente até não existia. Existe pena de morte nos Estados Unidos, né, que é feita com uma injeção cadeira elétrica. No Brasil não existe pena de morte, né, salvo em casos de guerra.
E como o Brasil adota, né, a neutralidade, né, é um país pacífico, isso dificilmente vai acontecer. Claro que a gente sabe que existe muita violência, né, aqui no nosso país, e que assassinatos, essas coisas, mas a lei aqui brasileira, ela não prevê pena de morte, nem como é que se chama? Nem prisão perpétua, ela não prevê, e a pena máxima pode ser até 30 anos, tá? E não existe aqui punição por adultério, enquanto nesses países existe. A mulher, ela é criada sobre essas leis, sobre o Alcorão, né, essa lei Sharia, ela dizem que no islamismo diz que o homem e a mulher são iguais, só que na prática depende muito da interpretação do sacerdote lá deles, né, como eles chamam lá, profeta, eu não sei qual que é como é que eles chamam lá, as pessoas, os homens que interpretam essa lei, né? Claro que são os homens que interpretam, né, e aplicam, né, no seu dia a dia. E as mulheres, elas têm que usar o jihab, que é aquele lenço que cobre o cabelo, né, deixar o rosto fora. Em alguns países que no Talibã eles exigiram, né, a burca, né, que a mulher só vê por uma tela, né, para manter a docilidade da mulher. E no Alcorão, né, eles colocam que o homem é um presente para a mulher, que o homem tem mais responsabilidade porque ele sai e tem que trabalhar, e a mulher só tem que ficar dentro de casa cuidando dos filhos. A mulher, para eles, é vista apenas como uma ama de leite, alguém que educa os filhos, porque os filhos pertencem essencialmente ao pai. É o pai das crianças que vai decidir tudo, reger a vida, né? Tanto a vida religiosa, que lá é obrigatório, e, né, a religião para os muçulmanos. O que mais? Outra curiosidade: os homens muçulmanos, eles podem casar com não muçulmanas, e as mulheres muçulmanas não podem casar com muçulmanos, também devido à religião. Existe o Estado Islâmico, que é uma versão bem radical do islamismo. É um grupo terrorista formado por jihadistas muçulmanos ultraconservadores. É também conhecido por ISIS, que é uma sigla lá que eu não sei falar árabe, então eu vou ficar devendo. Eles utilizam de táticas brutais contra todas as pessoas que não seguem a Sharia, como crucificação, decapitação, etc, etc. Eu acho que eu não devia falar essas palavras aqui, que talvez o YouTube vai, né, me cancelar, mas enfim, vou falar. O califado é uma espécie de governo, tá? Existe uma série muito boa na Netflix chamada Califado, que fala como é a vida de mulheres nessa região, né, lá do Irã. E vale muito a pena, gente, tá? Atualmente o Estado, vale muito a pena assistir, né, que eu falo. Atualmente o Estado Islâmico abrange parte da Síria e do Iraque, sob o comando do califa Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do El. Então, as mulheres que tem muitos árabes que entram em contato com mulheres brasileiras. Nós brasileiros temos que saber que o nosso passaporte brasileiro ele é aceito em 192 países. Se eu não estiver errada, se eu não olhei errado lá no Google. E qualquer um pode se passar por brasileiro, né? Devido nós ser uma Babilônia, né? O Brasil, ele é uma grande mãe, aceita
aceitou sempre, né, imigração para cá. Nós temos uma comunidade gigantesca de nigerianos, de japoneses, tem mais libaneses aqui no Brasil do que no próprio Líbano. Então, é muito fácil passar por brasileiro. E o mundo sabe disso, tanto é que o passaporte brasileiro é um dos mais roubados do mundo. E ter a cidadania brasileira, para quem tenha síndrome vira-lata, é muita coisa. Principalmente para aqueles que são de países que o passaporte não é válido em alguns países, principalmente da Europa, porque eles são países que estão em guerra, como Egito, né, Arábia Saudita, esses países que eu já falei, né, que teocráticos, né, que tem os atentados terroristas, e por essas e outras coisas não são aceitos. Então muitos árabes vão para a internet e entram em contato com brasileiras, né? E algumas ficam encantadas, se relacionam com ele, mandam nudes e tal. E algumas chegam aí até lá. Algumas casam com eles, né? E acaba acontecendo. E acaba acontecendo o quê? O golpe do visto, né? O homem ele só se aproxima da mulher porque ele quer o visto brasileiro, o passaporte. Quando ele vem para cá, ele estuda 6 meses de português para fazer a prova, né? E daí consegue ter o passaporte brasileiro. Aí, normalmente para eles é um negócio, para a mulher não, né? Para a mulher é um sonho realizado quando ela se casa com esses homens. Aí depois que eles conseguem o visto, o que eles fazem? Eles arranjam outra mulher mais nova. Porque assim, na religião lá do islamismo, a mulher foi feita para procriar. Quem escolhe a noiva para o filho é a mãe. E normalmente eles se casam entre primos, tá? Primos de primeiro grau ou primos de terceiro grau. E tem que aceitar. A filha, se ela não aceita o casamento, ela pode ser morta pelo pai. Né? E daí como a gente já vê, né, nas notícias, né, da menina que foi decapitada pelo pai porque aos 14 anos ela estava conversando com um menino que não era o que eles queriam que ela casasse e ela não aceitava, e daí ela foi dormir e o pai decapitou para não desonrar a família. E daí o que acontece? Mulheres mais velhas eles não é permitido casar com mulheres mais velhas porque não vai dar filhos para eles. E assim, não é que não seja permitido, né? Para um menino de 20 e poucos anos, eles querem casar com que seja casado com uma mulher da mesma idade que ele, óbvio, né? Porque daí vai dar poder dar filho, né? E vai levar a criança lá pro exército. E daí vai pra guerra, né? Porque eles vivem em função disso, em algum desses países. Aí existe esses árabes que eles querem sair dos seus países e vir para o ocidente, e daí eles casam com mulheres mais velhas, depois dos 40 anos, vão através da internet, que é os casos que eu falei. Aí as mulheres se apaixonam, né? Porque tem uns árabes assim, nossa, meu Deus do céu. E essas mulheres, assim, muitas acho que tem uma carência muito grande e elas não vê outras situações, né? Como a cultura dos muçulmanos são diferente da cultura das mulheres aqui. Os muçulmanos, eles veem as estrangeiras como PUTA, tá? Não vou falar o nome, né? Por causa do YouTube. Mas toda mulher estrangeira que tá na internet, para eles é assim, né? As muçulmanas não.
Os muçulmanos são direitas, não são quengas. E, assim, alguns muçulmanos, óbvio, né, são mais modernos e não têm essa visão. Normalmente, os que tiveram contato com a cultura ocidental desde cedo, eles não são assim, né, são diferentes. Mas os que não tiveram, eles pensam como os pais, né, tem a tradição e daí eles seguem a tradição. Aí eles fazem essa sedução toda com a mulher brasileira. E daí, se a mulher vai lá pro país dele, ela vai seguir o quê? O marido e a lei Sharia. Ela vai ter que se submeter a essa lei Sharia. E a lei Sharia, né, como eu falei, a mulher tem que ter autorização para trabalhar, ela tem que ter o hijab, né, tudo. Hijab e niqab, né, que são as peças indumentares. Na mesquita, por exemplo, lá tem um espaço para mulheres e um espaço para os homens, não pode se misturar. As mulheres não podem ser... Não é pastor, né? Pastora. Enfim, não pode falar preces, alguma coisa assim, é só um homem que pode fazer isso. Por quê? Porque as mulheres são impuras porque menstruam, né? Na visão do Alcorão. As mulheres têm que se vestir com modéstia, não deixar as extremidades, outras pessoas verem, que não seja o seu marido ou pessoas da sua família, né? O divórcio é aceito em algumas circunstâncias, mas eles não recomendam, só em último caso, tá? Mesmo se o teu marido te bate, te espanca, é muito difícil o divórcio lá. Você tem que obedecer a mãe do homem, e a mãe do homem que domina ali, você vai ter que seguir a tradição dele, né? E daí a gente vê em alguns casos que a mulher vai pra lá e ela se torna uma empregada, né? Eles fazem ela pega o passaporte dela, fazem cárcere privado, a mulher tem que passar arnica na perna da véia, como a Dani fala, né? Ela tem que ser empregada deles, né? Porque a estrangeira é impura, é infiel, ela não é muçulmana. E meninas com menos de 15 anos lá podem casar. Né? Menina de 13 anos nesses países pode casar. Tá? Só um adendo aqui. Então, gente, eu acho que eu falei nas bases gerais, eu falei tudo. No Brasil tem 1,2 milhões de praticantes de islamismo. E tem algumas mesquitas aqui. E, em mais gerais, é isso que eu gostaria de falar. Eu servi como alerta para todas vocês, mulheres brasileiras, que a mulher brasileira é uma mulher livre, né? Por causa que nós temos uma Constituição que protege. A gente sabe que às vezes não é aplicada, né, no seu inteiro teor, mas nós temos uma lei para nos proteger nesses lugares. Essas mulheres não têm lei que as proteja. Inclusive, tem leis que autorizam que elas sejam mortas. Olha o absurdo, a gente ainda tem que... Em pleno século XXI, isso ainda existe. Eu acho, do meu ponto de vista, que deveria sofrer algumas sanções de outros países, esses países que aceitam esses crimes de honra. Como estão fazendo agora com a Rússia, é como uma forma de coibir esse tipo de ato bestial, né, de ainda haver decapitação, por crime de honra, adultério. Às vezes os caras fingem que mentem, né, que é adultério, e não foi nada disso, né, e daí vão lá e matam a mulher. Né, isso tende a diminuir, né? Tem alguns países já muçulmanos que têm leis que já, né, não aceitam esse tipo de coisa. Não são todos os países muçulmanos que aplicam isso. Que fique bem claro. Né? São só esses mais que eu falei, assim, que seguem à risca a lei Sharia. Então, gente, tomem cuidado com quem você fala na internet. Né? Procure saber como é que é esse homem, a cultura deles,
qual é a cabeça deles, né? E procure falar no mínimo inglês. E já que você vai se relacionar com árabe, procure saber árabe. Tem várias escolas, tem o Portal Árabe aqui, que é um muçulmano que veio para o Brasil e ele ensina, né, o árabe. Você tem que saber a língua deles, né? Porque como é que você vai se pedir socorro, né? Se bem que às vezes nem pedir socorro vai adiantar. Então, a gente não pode se colocar em risco, né? Temos que cuidar da nossa vida, preservar a nossa vida. Bom, eu acho que esse vídeo ficou muito longo e era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e até a próxima.